Amigos, meu nome é Vinícius Talon e advocacia, inspiração e desespero. Neste vídeo eu quero falar sobre uma frase que eu li recentemente e que eu entendo que dá para trazer para a advocacia. Eu tenho essa mania de, sempre que eu leio alguma coisa, mesmo que não tenha relação com o direito, eu tento ver como aquilo pode ser aplicado ao direito, à advocacia, à área penal. E nesse caso eu li uma frase do Tony Robbins. Ele é extremamente conhecido pelo mundo todo como um grande palestrante, já vi o nome dele na lista de palestrantes mais caros do mundo, ao lado de ex-presidentes, celebridades, bilionários, enfim. E ele também é escritor. Ele tem vários livros que já ocuparam o topo de vendas no mundo. Ele é muito conhecido, portanto, alguns dizem que ele é o guru das celebridades, dos empresários, já foi guru de ex-presidentes norte-americanos. Então, é uma frase bem interessante que eu acho que dá para se aplicar aqui na advocacia também. Ele fala que a sua vida só terá uma mudança profunda em razão de inspiração ou desespero. A vida só muda em razão de inspiração ou desespero. Óbvio que ele não está falando de mudanças do cotidiano, mudanças pequenas, mas sim aquelas mudanças profundas, significativas. Então, vamos pensar juntos aqui. Será que a gente só vai mudar a nossa vida, ou no nosso caso aqui, a advocacia, em razão de inspiração e desespero? Quando eu li essa parte eu fiquei um pouco desconfiado, achei que não daria para aproveitar na nossa área. Mas aí eu comecei a me lembrar do meu próprio caso. E quando eu comecei, eu já até falei para vocês, eu entrei num estado de desespero no início. Nos primeiros meses sem clientes na advocacia, numa cidade em que eu não conhecia ninguém, no caso Brasília, sem muita expectativa de começar a dar aula nos próximos meses. Eu era professor antes, quando me mudei para lá já não estava dando aula mais e não consegui encontrar nenhuma vaga para lecionar em Brasília. Enfim, eu entrei num estado de desespero naquele momento. E foi esse desespero que me fez mudar algumas coisas que foram fundamentais para eu estar onde eu estou hoje. Por exemplo, naquela época eu não escrevia nada, não escrevia textos, não tinha coluna, não escrevia não gravava vídeos, não fazia nada disso. E naquele momento, quando você está num estado de desespero, primeiro mês sem clientes, segundo mês também, terceiro mês também, aí você começa a ficar realmente desesperado e está disposto a quase tudo. Você fica disposto a ir fazer parceria com todo mundo, buscar reuniões, tentar encontrar as pessoas, ir à OAB, se apresentar lá, fazer parte de comissão. E eu também, além dessas coisas, fiquei disposto a escrever textos e gravar vídeos, uma coisa que até ali eu nem imaginava. Naquele momento que eu estava na faculdade eu não fazia isso, quando eu estava no cargo de defensor público eu não fazia isso, não precisava ser conhecido, o subsídio chegava independentemente se eu era conhecido ou não, então eu poderia ficar ali discreto fazendo o meu trabalho e o subsídio chegaria do mesmo jeito. Então eu não tinha necessidade disso, era uma coisa incômoda para mim. Ficar conhecido, fazer textos que as pessoas vão criticar, vídeos em que uma hora eu vou gaguejar, dá trabalho para fazer o vídeo, tenta fazer primeiro, dá tudo errado. E naquele momento de grande desespero do início da advocacia, eu perdi qualquer timidez quanto a isso, qualquer medo, qualquer vergonha quanto ao julgamento alheio. É algo até que eu falei num vídeo recentemente aqui para vocês, que quando você está desesperado, se você manda um e-mail tentando fazer uma parceria, vai até o escritório e tudo mais, e aquele que está recebendo a proposta fica rindo de você, azar é dele, é o caráter dele que está fazendo isso. Você está se esforçando. Você está fazendo algo para tentar subir. Não tem nada de errado nisso que você está fazendo. E a gente não pensa nisso quando estamos numa situação cômoda, na nossa zona de conforto. Você não está disposto a isso, você está disposto a ficar, enfim, no escritório ali, tranquilo, vendo notícias, vendo vídeos e tal, sem nenhuma preocupação em fazer algo a mais, algo
que saia da normalidade. Então a situação de desespero vai fazer isso com você, vai fazer com que você tenha coragem para fazer coisas que você ainda não faz. E eu também tive o meu momento de inspiração. Nesse momento inicial não tive inspiração. Eu li bastante, procurei aprender sobre grandes advogados, mas não tive aquela inspiração. Foi na base do desespero mesmo. Mas depois, quando eu já estava advogando, quando eu já estava começando a atuar, aí eu comecei a ter a inspiração, por exemplo, de ver a parte de consultoria, de pareceres, e eu vi que eu gostava disso, eu queria isso, e eu comecei a pensar como eu poderia começar a fazer consultorias, começar desde já, não esperar até, sei lá, 50, 60, 70 anos, como muitos fazem, levam a vida profissional e aí no final começam a fazer consultoria, pareceres, enfim, e eu quis antecipar, eu tive essa inspiração, e aí aquilo me motivou a mudar muito da minha vida, por exemplo, quanto aos próprios textos, que eu comecei a escrever mais para advogados do que propriamente para o público leigo. Eu comecei a me preocupar mais em fazer coisas para colegas advogados, que é, no caso, meu público-alvo da consultoria e dos pareceres, do que especificamente para pessoas que não são do direito. Então eu mudei o meu foco tendo essa inspiração, pensando, por exemplo, nesse momento que eu tive essa inspiração, eu vi que a consultoria poderia me ajudar a morar em qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar, poderia me manter na minha rotina de pareceres, consultorias, ao mesmo tempo que eu estou viajando para dar uma aula, uma palestra, ou que eu estou visitando a minha família lá em outro estado, no Rio de Janeiro. Então eu poderia fazer o que eu quisesse, eu perderia os limites geográficos. Isso é bem interessante. Eu tive essa inspiração lendo alguns livros que não são propriamente do direito. Livros sobre marketing digital, por exemplo. Aquele famoso livro que tem um título péssimo, parece um título de enganação, que é o Trabalhe 4 horas por semana. Quando ele fala de perder os limites geográficos, aquilo veio como uma luva para mim, porque eu consegui perceber, ter a inspiração de montar esse modelo o mais rápido possível. Então, no meu caso, no início eu tive o desespero. Foi uma coisa feia, realmente não recomendo para ninguém, mas você fica disposto a fazer coisas que normalmente você não está disposto. Por isso tem essa mudança profunda na sua vida profissional. E depois essa parte de inspiração. Então as duas coisas aconteceram. E aí eu pergunto para você, qual é a sua fase atual? Você já entrou na fase de desespero ou você ainda não está no desespero e pode se inspirar em alguém, em alguma coisa? Você tem que fazer essa análise da sua vida e ver o que você pode fazer agora, como você pode mudar. Se você não mudar na base da inspiração, vai ter que mudar na base do desespero. E aí é uma via muito ruim. Por quê? Quando você muda na base da inspiração, você ainda não está no desespero, obviamente, consegue se inspirar, aprender com o erro dos outros, aprender com os acertos dos outros e faz aquilo dar certo. É tranquilo, você não tem a pressão. Não é como se tivesse uma pressão, amanhã tem conta para pagar e tal. Não, você está mais tranquilo quando você está na fase da inspiração. Quando você cai na fase do desespero, aí tem um problema. Alguns vão reagir de um jeito e outros vão reagir de outro jeito. E eu quero saber qual é o tipo de reação que você tem, caso você esteja nessa fase de desespero. Alguns, nessa fase do desespero, não vão ter vergonha. Eu já tive amigos, por exemplo, que na fase do desespero saíram mandando mensagem para todo mundo: pessoal, tô precisando começar a advogar, tô precisando, se quem tiver algum caso para me indicar, eu tô aí à disposição e tal, sem vergonha. Ou seja, utilizaram o desespero para conseguir fazer coisas que não fariam em situações normais, talvez. E outros, nessa fase de desespero, vão parar, vão simplesmente desistir de tudo. Então você tem algumas possibilidades. Você tem a possibilidade de se inspirar e dar certo. Tem a possibilidade de cair no desespero e utilizar esse desespero para fazer mudanças fortes na sua vida profissional. E tem a possibilidade também de cair no desespero e ficar pior ainda, ficar com medo, ficar achando que você não é bom o suficiente. Eu quase entrei nisso.
Quase que eu entrei nessa parte, só que eu tenho muito forte aquela mentalidade de que não existe isso de bom ou ruim. É mais a parte do esforço mesmo. Então, se você está no desespero, já está no desespero, veja para qual lado você está indo. Se você está usando esse desespero como um combustível para você procurar pessoas para fazer parcerias, procurar colunas para começar a publicar, se você está procurando novas formas de advogar por associação, ser associado de algum escritório, de um departamento jurídico, se você está procurando vaga, se você está se candidatando a, enfim, determinada seleção de alguma coisa, ou se você está indo para o outro lado, que é o lado ruim. E muitos caem nesse lado, que é, utilizam o desespero como motivo para desistir. Eu não recomendo isso. Eu recomendo, você pode até desistir, é uma coisa que eu sempre falo. Não tem nada de errado se você quer desistir, enfim, mas o que é ruim é você desistir sem ter feito tudo que poderia. E muita gente faz isso. Muita gente cai no momento de desespero, aquele momento em que não está tendo clientes, é a pior parte, com certeza. Eu recebi só hoje, ontem, agora neste final de semana, umas 10 mensagens falando sobre isso. Realmente é a pior parte, a prospecção é complicada, é muito difícil achar o primeiro cliente. Então é a parte mais difícil mesmo. Fique tranquilo que não é só com você, é com todo mundo. Agora, se você utilizar esse desespero para fazer coisas que você não está fazendo, beleza, aí você vai conseguir começar a se estabilizar, daqui a pouco você vai crescer mais ainda pela parte da inspiração, que é o melhor. Agora, se você utiliza esse desespero para ficar na inércia, alguns vão fazer isso, aconteceu tal coisa, não estou conseguindo tal coisa, aí paralisa. Se você faz isso, aí é ruim, porque aí você só tem a via da desistência. Não tem outra via, porque se você está no desespero e paralisa, vai continuar no desespero. Não tem, a não ser que apareça alguém, olha, eu tenho aqui, tô vendo que você está sem cliente, toma um cliente aqui, você não me pediu, então toma aqui. Só se acontecer isso, mas isso é algo raríssimo, é quase impossível de acontecer. Uma ajuda de um parente, sei lá. Então não busque essa via do desespero te paralisar. Caiu no desespero, procure fazer algo que você não faria, procure fazer marketing de conteúdo, tem vídeo sobre isso aqui no meu canal do YouTube, procure fazer novas formas de parcerias, tente fazer parcerias com pessoas da mesma área de atuação de outras cidades, de outras áreas de atuação na sua cidade, tente fazer parcerias com pessoas de outras áreas que não do direito, enfim, associações, sindicatos, associação comercial, contadores, economistas, profissionais que fazem licenciamento ambiental, faça parcerias, porque se você está desesperado mesmo, isso para você não vai ser nada de ruim. Botar um terno, botar uma roupa social, ir até lá no escritório de contabilidade, bater na porta, oi, eu gostaria de conversar sobre uma proposta de parceria, eu tenho um modelo de negócio aqui bem interessante. E aí, conversa. Tenta fazer essa proposta de parceria, ou com escritórios de outra área. Porque, repito, se você está no desespero mesmo, se você já chegou nesse ponto, isso daí para você não é nada. Você tem de um lado fazer coisas que você ainda não faz. Escrever um texto, gravar um vídeo, fazer uma publicidade regular sempre do ponto de vista ético, tudo que é permitido pela OAB, tentar fazer parcerias, tentar buscar atuação como associado, ou a outra via é desistir. E não é uma via boa, porque você estudou para isso, você estudou vários anos da faculdade, alguns 5 anos, alguns mais tempo ainda, fizeram num tempo um pouco maior. Depois disso, de fazer tanto tempo de faculdade, estágio, depois de passar tanto trabalho, virar à noite estudando para a prova, ter trabalho carregando livro para um lado, para o outro, trabalho para entregar na faculdade, apresentação de trabalho em grupo, que é uma coisa horrível, tudo aquilo, depois de tudo isso ainda fez o exame da OAB, passou, e agora é a parte que, em tese, poderia ser mais fácil. Só que será mais fácil se você pegar
ou a inspiração ou o desespero e botar a seu favor, e não utilizar isso como algo ruim que vai te paralisar. Então, na minha opinião, quanto ao desespero, é isso que você deve fazer, utilizar o desespero ao seu favor. E quanto à inspiração, se você ainda não caiu no desespero, tente se inspirar lendo livros de advogados, lendo livros, por exemplo, sobre marketing de conteúdo, marketing jurídico, estratégia na advocacia. A Lara Sellen tem livro bom pra caramba, Felipe Assensi tem livros sobre esse tema, Rodrigo Bertozzi e vários outros autores que tratam do marketing jurídico, o marketing ético. Leia histórias de advogados, veja a história de escritórios como Veirano, como Noronha, Demarest e vários outros escritórios. Veja a história deles e se inspire, veja como pode fazer. Então, faça. É basicamente isso. Eu hoje, fazendo um diagnóstico rápido aqui, eu vejo que há muito mais pessoas que venceram pelo desespero do que pela inspiração, que fizeram uma mudança significativa porque a única chance era dar certo. Se não desse certo agora, vai voltar para casa dos pais, vai ter que procurar um emprego em outra área, vai ter que desistir do direito, vai ter que fazer concurso, mas não gosta de estudar para concurso. Então, eu conheço mais pessoas que chegaram na porta do desespero e deram certo do que foram pela via mais tranquila, que é a da inspiração. Aqueles que chegaram ali naquele momento falaram, se eu não der certo agora, eu tenho que voltar para casa dos meus pais. É horrível, não quero fazer isso. Se eu não der certo agora, eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida, vou ter que reduzir um monte de coisa, cancelar aquele curso de inglês que eu estou fazendo, cancelar tal coisa, parar de fazer tal coisa, vou ter que limitar a minha vida, fazer concurso público para ser nomeado daqui a 1 ano, 2 anos. Então, muita gente chegou nessa porta e, opa, eu não quero isso. Então eu vou pegar esse desespero, agora é a última chance, vou com tudo. Se der errado, mesmo indo com tudo, utilizando o desespero ao meu favor, beleza, aí eu tentei pelo menos tudo que eu poderia, agora eu vou fazer outra coisa, sem problema nenhum. Então, façam essa avaliação, eu desejo muita sorte para todos vocês, tentem ir pela via da inspiração, mas se não der pela via da inspiração, pegue o desespero e bote a seu favor, porque isso também vai dar certo com muita gente e tem que dar certo para você também. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente lá no WhatsApp de modo gratuito. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu recomendo também, cursos em que eu leciono, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e eu peço que, se você gostou do vídeo, compartilhe para que ele possa ajudar, para que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas que também estão passando por esse momento de avaliação do que fazer, de como fazer, enfim. Então, peço que você compartilhe e até o próximo vídeo.